Queridos irmãos e irmãs, com imensa alegria nesse tempo pascal, estamos abrindo mais um programa Sementes de Meditação. Desejo-lhes graças abundantes da parte de Deus nosso Pai, por Jesus Cristo ressuscitado, nossa Páscoa, nossa vida. Queridos irmãos, queridas irmãs, preparando-nos para iniciar a quarta semana da Páscoa, queremos convidá-los e convidá-las para uma leitura do capítulo 20º da narrativa de São João até o versículo 28. João 21 a 28. De fato, a experiência, como podemos ver nesse texto, aquela experiência dos discípulos com o ressuscitado Jesus Cristo, torna-se o fundamento da igreja iniciante. Também ousamos dizer com absoluta certeza, essa experiência com o ressuscitado hoje é a razão do nosso caminhar. É a razão da existência da igreja. Vamos meditar. A primeira aparição acontece exatamente no amanhecer do primeiro dia da semana. Jesus tinha sido sepultado. A esperança dos discípulos desaparecera. A frustração se abate sobre a igreja nascente. Mas, como diz Pedro, a morte jamais poderia deter o autor da própria vida. Jesus aparece a Maria Madalena e pergunta-lhe: por que choras, mulher? Que pergunta, não é? Porque quantas vezes choramos nós? Com 1000 motivos. E ele vem e pergunta a mim e a você: por que estás chorando? Olha para mim. E foi olhando para ele que Maria o reconheceu quando ele lhe disse: Míria, Maria. Ele também pronuncia o seu nome. Não se deixa abater por nada, jamais. Depois, Jesus aparece aos 2 discípulos que caminhavam de Jerusalém a Emaús. Uma experiência que toca os nossos corações. Vocês se lembram dessa narrativa? Emocionante. Os discípulos caminham desanimados, abatidos, mas o ressuscitado é aquele que resolve caminhar com os seus. Tome posse dessa verdade. Jesus ressuscitado te acompanha, dialoga conosco. Viram a expressão dele? Por que vocês andam tão tristes e abatidos? E um deles, chamado Cleófas, lhe responde: então, tu és o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que ali aconteceu? Jesus insiste no diálogo. O que foi que aconteceu? Contaram-lhe a história do crucificado, que eles julgavam ser o Messias, o libertador, mas fora crucificado. E Jesus pacientemente lhes explica as Escrituras. Fala de que era necessário que ele passasse por todas essas coisas. Mas o texto é impressionantemente catequético, pedagógico. O texto nos diz que eles não conseguiam vê-lo, porque seus olhos estavam como que vendados. É que a tristeza coloca vendas em nossos olhos e entristece o coração. Por isso, precisamos ir mais longe do que os nossos limites, nossos sofrimentos, nossas próprias tristezas. E assim enxergaremos alguém que caminha conosco, que conversa conosco, que alegra e faz arder o nosso coração. Jesus ressuscitado, amados e amadas, não é uma alma, nem um fantasma, nem um espírito. É uma pessoa humana, sim. O seu corpo é tão humano quanto nós, mas plenamente divino. É por isso que nós nele nos movemos, nele existimos, nele somos, como diz o apóstolo Paulo. Mas, depois de explicar-lhes as Escrituras, eles o convidaram para sentar-se à mesa com eles. É um elemento extremamente importante para a nossa compreensão do ressuscitado, para a nossa percepção hoje da sua presença vivificante no meio de nós. Observem, quando estavam sentados à mesa, até então, parecia ser
um caminheiro, um viandante. De repente o homem se levanta, toma o pão, ergue os olhos para o céu e pronunciando a bênção e repartindo aquele pão. Foi no repartir do pão que os olhos dos discípulos se abriram e eles gritaram: Raboni, mestre! Ele desapareceu. Algumas pessoas nos perguntam, mas por que ele desapareceu? Porque ele deixara uma forma exuberante de reconhecê-lo pela fé. O pão repartido, a Eucaristia. E enquanto os dois discutiam e se reclamavam porque não o tinham reconhecido, certamente o Cleófas olhou para a mesa e aí estava o grande sinal, um pão repartido. Apenas um pão repartido. Isto é meu corpo, eu ficarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. É emocionante, é gratificante. Depois, Jesus aparece aos 11 reunidos lá na sala, portas fechadas, no cenáculo. Essa experiência você conhece muito bem. Deseja-lhes a paz, dou-vos a minha paz. É muito importante dizer que em todas as aparições, Jesus ressuscitado, a primeira coisa que ele comunica aos discípulos é a sua paz. Dou-vos a minha paz. Como eu gostaria que você que agora me assiste pudesse tomar posse desse dom supremo de amor divino. Dou-vos a minha paz. Não vos-la dou como o mundo vos-la dá, mas ele nos concede o dom da paz interior, aquela que amoriza o coração, toca e nos liberta de todos os malefícios e contaminações, que renova nossas forças, que cura e que liberta. O homem de paz é o discípulo de Jesus. A mulher conduzida por ele, segundo o seu espírito, é alguém que se esforça e quer viver a cada instante essa paz, dom supremo do seu amor. E você? Está se esforçando para viver esse dom do ressuscitado? Ele está a dizer a você que me acompanha: dou-vos a minha paz. Não tenhais medo, eu estou convosco. Coragem, sou eu. Essas palavras, sempre pronunciadas por Jesus ressuscitado, animam a igreja. Dão ânimo aos seus discípulos e discípulas espalhados pelo mundo inteiro. Mas eu quero lhes falar de uma outra aparição de Jesus ressuscitado. Aquela 8 dias depois, quando estavam reunidos e agora Tomé estava no meio deles, porque na primeira aparição Tomé não estava. Ninguém sabe onde Tomé se metera. Talvez tivesse escondido com medo, visto que era proibido falar no nome do crucificado Jesus Cristo. E quando os discípulos lhe disseram que tinham visto o Senhor e lhe falaram da experiência do contato com Ele, então Tomé duvidou. Não julgue Tomé assim, porque o que Tomé faz é o que nós costumamos fazer. Nós, humanos, somos limitados e não raro aparecem em nós essas coisas limitantes. Duvidar, por exemplo. Eu não acredito, só se eu meter a mão nas suas chagas. Quantas vezes você talvez já tenha dito ou tenha ouvido alguém dizer: eu só acredito se eu ver. Uma advertência, aquela que Jesus faz a Tomé. Nós acreditamos pela fé, e a fé é uma certeza sobre o que não se vê. É um mistério, e é esse mistério que vivifica e ilumina a vida de todos os homens e mulheres que o seguem pelos caminhos da vida. Pois bem, a fé é um desejo de possuir aquilo que não se tem. A carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 a 2. Quando Tomé estava e o Senhor lhe apareceu, convidou-o para fazer essa experiência. Tomé, vem aqui. Eu fico a imaginar a situação de Tomé naquele contexto, naquela realidade de quem duvidara do Senhor. E Tomé se aproxima. Ainda bem que Tomé não fica no seu limite. Eu desejo que você nunca fique preso ou presa a nenhum limite humano. Pois bem, quando Tomé se aproxima, Jesus lhe convida a fazer uma experiência mística. Toca-me, põe o teu dedo aqui no meu peito, vê as minhas chagas. Eu gostaria de lhe dizer uma coisa. Tenho certeza que o Senhor continua a dizer a cada um de nós: vem, toca-me,
contempla as minhas chagas. Sim, meu irmão, minha irmã, graças às suas chagas, fomos curados, como dissera o profeta Isaías, quase 8 séculos antes desse acontecimento. Tomé não resiste. Como poderia resistir? Reconhecendo o seu limite, cai aos pés de Jesus e pronuncia uma frase impressionantemente bela: meu Senhor e meu Deus. Como eu gostaria de dizer a você que resiste à presença do Espírito de Deus, a você que resiste porque está marcado pelo materialismo ateu próprio da sociedade em que vivemos, como eu gostaria de lhe dizer, faça a experiência de Tomé. Diga também, meu Senhor e meu Deus. Jesus levanta o Tomé e diz, você acreditou porque você viu, Tomé. Felizes os que acreditarem sem terem visto. É para você, é para mim. Oh, dúvida santa de Tomé, que nos leva a tamanha graça, a tomar posse de tamanho bem. Somos felizes porque fomos incluídos naquele desejo do coração de Jesus. Tomé, você acreditou porque viu. Mas felizes, muito felizes, serão os que crerem sem nunca terem visto. Onde você está, em sua casa, em qualquer lugar, você pode levantar sua mão e dizer, Senhor, sou eu. Eu nunca te vi com os meus olhos da carne, mas eu te vejo a cada instante com os olhos da fé. Toca-me, deixa-me cair aos teus pés e dizer, tu és meu Deus, tu és o tudo do meu nada, tu és a razão de meu viver. Que você tenha essa experiência com o ressuscitado e você será testemunha dele na força do Espírito que ele derramou sobre todos aqueles que vivem conforme a sua palavra. Amém. No Diário de Santa Faustina, número 1540, nós encontramos a seguinte citação. Anota, minha filha, estas palavras. Todas as almas que louvarem a minha misericórdia e divulgarem sua veneração, estimulando outras almas à confiança na minha misericórdia, essas almas, na hora da morte, não sentirão pavor. A minha misericórdia as defenderá nesse combate final. Sem comentários. As palavras são claras. Eis porque nesse santuário vivemos e queremos levar para o mundo a misericórdia de Deus. Para que, terminada a nossa caminhada, tenhamos a assistência do Senhor no combate final. E participemos da alegria sem fim no céu. Venha participar conosco dessa obra de evangelização. Entre em contato conosco agora, através do telefone que aparece no seu vídeo. Evangelizemos o mundo, pelo poder da misericórdia de Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. O tempo passa tão rápido, 15 preciosos minutos. Como gostaria de ter pelo menos meia hora, mas é caro e não podemos pagar. Talvez, com a graça de Deus, isso se torne possível, graças à sua colaboração. Ligue para nós agora, por favor, 0 operadora 87-3822-2828. Ajude-nos a evangelizar. Oremos. Pai Santíssimo, nós vos louvamos e vos agradecemos por este programa. Humildemente vos suplicamos que a vossa palavra fecunde a vida de todos quantos agora nos acompanham. Dai-lhes a saúde do corpo e da alma. Livrai-os de todos os malefícios e contaminações desse mundo tenebroso. Confirmai-lhes na fé, na esperança e na caridade. Ficai conosco. Ajudai-nos a evangelizar através dos meios de comunicação. Vós conheceis os nossos limites materiais, humanos, mas vós sois o Deus de toda providência. Despertai no coração dos vossos fiéis um renovado ardor missionário. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde, até o próximo sábado, nesse mesmo horário, nessa mesma emissora. Um lugar de paz, um lugar de oração, um lugar de fé.
um lugar de conhecimento e amor. Santuário da Divina Misericórdia, o seu lugar de encontro com Deus. Um espaço dedicado à mística da misericórdia com milagres e prodígios. Visite e colabore com a Terra da Misericórdia. Você também pode contribuir com esta missão. Terra da Misericórdia, uma comunidade de vida e aliança formando discípulos a serviço da vida e da esperança.